Recanto Espírita apresenta Estudando André Luiz, na obra Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ai, desculpa, eu tirei aqui. Então vamos lá, vamos fazer a prece para a gente iniciar. Peço desculpa aí pelo headphone que parou de funcionar. E eu não sei o quanto vocês ouviram, mas hoje a gente vai começar o livro Os Obreiros da Vida Eterna. Mas antes de começar, a gente normalmente inicia com a nossa prece, né? Então, vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao Pai e a Jesus, nosso Mestre, aos nossos mentores, aos benfeitores deste grupo, agradecendo a oportunidade de nos reunirmos mais uma vez, para podermos estudar um pouco mais sobre a vida no plano espiritual, para podermos refletir também sobre as nossas ações no plano carnal e aprendendo com o nosso querido André Luiz, através de nosso amado Chico, tantas lições que nos trazem reflexões para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento. Com muita gratidão, com muita alegria nos nossos corações, podendo iniciar o estudo de mais um livro, o nosso quarto livro, aqui neste canal, reunidos, juntos, estudando. Então vamos assim pedir a permissão para iniciarmos este estudo dessa noite. Obrigada, Senhor, que assim seja. Desculpe. Então, eu vou aqui fazer o share do nosso livro dessa noite. E a gente vai começar, então, com a introdução do livro, Rasgando Véus. A introdução feita por Emmanuel. E eu não sei se alguém poderia ler para a gente. Eu agradeço. Sei se Val, ou José, ou Leandro, sei que está dirigindo, está só ouvindo. Eu posso ler, não me importo. Obrigada, Val. Rasgando Véus. O homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Os séculos que varreram civilizações e refundiram povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação, a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Em todas as escolas religiosas, a teologia, representando as diretrizes de patriarcas veneráveis da fé, procura controlar o campo emotivo dos crentes, acomodando os interesses imediatistas da alma encarnada. Para isso, criou regiões definidas, tentando padronizar as determinações de Deus pelos decretos dos reis medievais, lavrados à base da audaciosa ingenuidade. Indubitável. Desculpa, vamos parar só um pouquinho aqui. Então, para quem está se reunindo com nós agora nesse livro novo, o nosso estudo, nós lemos o capítulo, nós lemos juntos o capítulo, né? E durante a leitura a gente vai parando para comentar, né? Aquilo que a gente entendeu, ou alguma dúvida, ou alguma reflexão, até mesmo trazendo, muitas vezes a gente até às vezes traz exemplos do nosso cotidiano, né? Experiências que já tivemos. Então é assim, é bem interativo o nosso estudo, e é assim que vai. Então eu não sei se a Val gostaria de fazer algum comentário até esse pedacinho, ou José, ou Suzy, sobre o que leu, sobre o que entendeu dessa parte, antes da gente prosseguir. Então, aqui o Emmanuel ele já começa aqui abrindo, né, a introdução, começa abrindo esse livro, falando aqui, né, que nós já desde há muito tempo, ele coloca aqui, olha, ele fala aqui da época lá dos egípcios, dos gregos, dos romanos, de épocas muito passadas, né,
que nós vamos, até hoje ainda, nessa interrogação sobre a morte, né, que ainda fere muitos, tortura muitas pessoas, né? E ele coloca aqui das escolas religiosas, né? Ele fala que as escolas religiosas representam diretrizes de patriarcas veneráveis da fé, então não tirando o respeito das religiões, né? Mas ele coloca aqui que procura controlar o campo emotivo dos crentes, acomodando os interesses imediatistas da alma encarnada. O que a gente entende aqui por isso? Quais seriam os interesses imediatistas nossos? Que nós somos a alma encarnada, né? Então, normalmente, né, quando nós vamos à procura de uma religião, somos parte de uma religião, o que vocês acham que a gente pode estar à procura, assim? O que seriam esses interesses imediatistas para nós? Eu acho que isso diz muito da nossa própria vaidade e do nosso próprio imediatismo, mesmo dentro das religiões, porque, querendo ou não, o nosso egoísmo está sempre presente, né? E, claro, que nós, aqui eu penso que o objetivo de toda religião é transformar o homem, né? Para que, e quando digo homem, digo no sentido geral, né? Homem, mulher, é transformar as pessoas em pessoas, né, melhores, mais conscientes da própria espiritualidade e, né, e da reconexão com Deus. Mas, infelizmente, como nós ainda trazemos dentro de nós a vaidade e o egoísmo, então eu acho que muitas das vezes nós deixamos os nossos interesses, né, ligados mais à matéria do que ao espiritual virem ao centro das nossas atenções. E eu acho que é isso, nesse aspecto que ele está falando. Pelo menos foi assim que eu entendi. Ok, obrigada, Leandro. Mais alguém? Acho que para adicionar aqui também, acho que, ao meu entender, ele também pode estar falando aqui dessa nossa ânsia, né? Porque ele fala ali no parágrafo antes da questão da morte de nos torturar, né? De nos ferir. Então, essa ânsia que todos nós temos de saber para onde vamos, o que vai ser de nós, da onde viemos, né? Porque depois ele fala aqui, ó, para isso, as escolas religiosas, no caso, né, criou regiões definidas, tentando padronizar as determinações de Deus pelos decretos dos reis medievais. Então, aqui a gente está falando do céu, do inferno, do purgatório, de todas essas coisas, né? Criadas pelas escolas religiosas, né? Então, só continuando aqui, você parou aqui, né, Val? Isso, Audiciosa parei. mediunidade. Tá. Então, se quiser continuar, por favor. Ok. Indubitavelmente, províncias de angústia punitiva e de dor reparadora existem nas mais variadas dimensões do universo, assim como vibram consciências escuras e terríveis nos múltiplos estados sociais. No entanto, o serviço teológico, nesse sentido, não obstante respeitável, atento ao dogmatismo tradicional e aos interesses do sacerdócio, estabelece o non plus ultra, que não atende às exigências do cérebro nem aos anseios do coração. Como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância? Que se dará, em nome da sabedoria divina, ao homem primitivo, sedento de dominação e de caça? A maldição ou ao alfabeto? Por que processo conduzir o abismo tenebroso o espírito menos feliz, que apenas obteve contato com a verdade no justo momento de abandonar o corpo? Dentro das mesmas razões, como promover ao céu, em caráter definitivo, o discípulo do bem que apenas se iniciou na prática da virtude? Que gênero de tarefa caracterizará o movimento das almas redimidas na corte celestial? Formar-se-iam apóstolos tão só para a aposentadoria compulsória? Como haver-se no paraíso o pai carinhoso cujos filhos
fossem entregues a Satã, que alegria se reservará à esposa dedicada e fiel, que tem o esposo nas chamas consumidoras? Estaria a autoridade divina, perfeita e ilimitada, tão pobre de recursos, a ponto de impedir, além do plano carnal, o benefício da cooperação legítima que as autoridades falíveis e deficientes do mundo incentivam e protegem? Negar-se-iam possibilidades de evolução aos que atravessam a porta do sepulcro em plena vida maior, quando na esfera terrestre, sob limitações de vária ordem, há caminhos hang on a second. Evolutivos para todas as formas e todos os seres? A palavra trabalho seria desconhecida nos céus, quando a natureza terrena reparte missões claras de serviço com todas as criaturas da crosta planetária, desde o verme até o homem. Como justificar um inferno onde as almas gemessem distantes de qualquer esperança, quando entre os homens imperfeitos, o influxo renovador do Evangelho de Jesus Cristo, as penitenciárias são hoje grandes escolas de regeneração e cura psíquica? E por que meios admitir um céu onde o egoísmo recebesse consagração absoluta no gozo infinito dos contemplados pela graça, sem nenhuma compaixão pelos deserdados do favor que caíram ingênuas nas armadilhas do sofrimento, se entre as mais remotas coletividades de obscuras zonas carnais se arregimentam legiões de assistência fraterna amparando ignorantes e infelizes? São interrogações oportunas para os teólogos sinceros da atualidade, não, contudo, para os que tentam conjugar esforços na solução do grande e indevasado problema da humanidade. O Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho de ascensão. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre. Tá. Desculpa. Acho que é bastante importante aqui essas perguntas todas que o Emmanuel colocou, né? Porque, e a gente comentou a semana passada, a gente, né, deu uma começadinha semana passada nessa introdução, e quando ele está falando, quando ele começa essas perguntas, a gente comentou que nos lembrou muito do livro Céu e Inferno, que na primeira parte do livro, Allan Kardec coloca perguntas assim, fala sobre essas perguntas que nos traz bastante reflexões, né, no começo do livro. E realmente, quando a gente para pensar, refletir em cada pergunta aqui, né, e olhando para os dogmas que a gente conhece, que a gente já passou, ou que conhece pessoas que estão nessas religiosidades e têm esses tipos de crença, a gente acaba se perguntando, né, realmente, o que vai ser desses seres, né, o que vai ser de nós, porque nós somos esses seres ainda não perfeitos, que erramos bastante, que cometemos várias coisas que talvez, dependendo da visão, nós não teríamos uma segunda chance, né? Não teríamos reparo, vamos dizer assim, né? E também nos leva a pensar, às vezes, dependendo, né, do ponto de vista e da reflexão que está se fazendo, que Deus é injusto, né? Porque quando ele começa aqui a colocar, como haver-se no paraíso o pai carinhoso cujos filhos fogem entre o Satã, né? Como é que nós podemos
Isso foi uma coisa, né, que eu sempre pensei, me perguntei, como é que eu ficaria em paz, né, depois da morte, se eu fosse para o paraíso, por exemplo, e alguém que eu amo muito fosse para o inferno, eu não conseguiria encontrar essa paz, né, e tantas outras coisas, né, pessoas que às vezes não têm a possibilidade de conhecer a casa religiosa onde nós possamos ter a nossa crença, e será porque aquele indivíduo não teve aquela possibilidade de conhecer e seguir aqueles dogmas, seja o motivo que foi, ele acaba sendo julgado para o resto da eternidade, né? Então são tantas coisas que acho que já chegou a hora da gente começar a ter a nossa fé raciocinada, né? Começar a pensar, começar a questionar, porque tirando o entendimento, que é muito limitado que nós temos, mas o que temos hoje de Deus, o que é Deus, ele é um ser soberanamente justo, não é? E que nos ama mais do que tudo. Então, como é que isso seria possível, né? Então, e contradiz, então a gente tem que se questionar e é saudável também esse tipo de questionação, né? Suzy, pode falar, por favor. Suzy, o seu microfone está no mute. Acho que a Suzy não está conseguindo falar. Conseguiu? Eu não sei, Oi, Suzy. eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Não está dando para te ouvir direito, desculpa. Tá ouvindo? Não está dando para ouvir, Suzy. E agora? Agora tá. Ai, desculpa. Eu estava ouvindo, né, na primeira parada de vocês, eu pensei e acabei não comentando, né, que eu entendi assim, que às vezes as religiões, eles trazem aquele temor a Deus, o medo, né, e fiquei pensando, talvez isso tenha a ver lá atrás com Moisés, quando ele, né, que quis, necessitou dar um controle para o pessoal, que era meio pelo medo, né. E aí, só que as religiões acabaram apropriando, né, desse temor para dominar as pessoas. E aí acaba as pessoas seguindo sem ter esse pensar por si mesmo, né? Só aceitando esse temor imposto. E aí eu me lembrei de algumas pessoas que falavam comigo assim, Suzy, ainda dá tempo de você ir para o céu, desiste do espiritismo. Você não tem medo de ir para o inferno? E assim, muitas vezes. E como eu era muito definida no espiritismo, nunca me abalou, mas eu já ouvi muito isso, assim, que tinha que ser daquele jeito, e falava que no céu a gente não ia se reconhecer, que quem não aceitou Jesus, que aceita essa coisa toda assim, né? Então, eu, de um lado, ficava assim, com o coração apertado, porque a gente sabe que não é bem por aí, que Deus é tão misericordioso, amoroso, né? Sim, obrigada, Suzy. Realmente, né? Mas eu acho que hoje em dia, mais e mais, a gente vai vendo uma mudança nas religiões, né? A gente vai vendo, aos poucos, uma aceitação maior. É claro que ainda se tem muito disso, né? A maior parte, mas aos poucos a gente vai conseguindo ver uma abertura, porque eu acho que os espíritos que estão reencarnando já vêm com essa com essa com essa com essa mente mais inquisitiva de questionar as coisas, não é? Então eu acho que o final, o resultado vai ser ou as religiões começam a se abrir um pouco mais e deixar de é assim, amém, e não me pergunte,
mas elas começam a ir atrás mais de responder essas perguntas, ou as pessoas começam a se afastar, né? Claro que ainda vai levar um tempo, são coisas de trocentos anos, né, que nós levamos já em nós, e muitos de nós já estamos confortáveis nessa posição, né, dessa fé cega, mas eu acho que com o tempo a gente vai abrindo os olhos, e essa necessidade do mais é parte nossa, né, e vai incomodando cada vez mais, né, mas realmente eu concordo com o que você falou, Suzy. Acho que o Leandro quer falar alguma coisa? Só ia falar, pegando no que a Suzy falou, que eu achei muito interessante, e vou falar, e pegando na minha experiência pessoal também, desde que eu vim para o Espiritismo, a mim veio, uma das coisas que me veio, assim, de aprendizado muito forte, é da necessidade realmente eu digo mas eu penso que talvez de todo espírita, de ser paciente com esses irmãos de outras religiões, porque, como eu disse, e falando da minha experiência, eu era uma dessas pessoas que falava para os espíritas, mas você vai para o inferno, você continuar aí, você vai, né, você vai morrer, vai queimar no forno do inferno, você não vai passar, não vai ser salvo, você não vai para o pé de Jesus ou de Deus, porque tem coisa do espiritismo, é coisa do diabo, mas mal sabia eu que falava eu falava sem saber, porque eu parecia um papagaio, que só repetia o que os outros falavam, né? Sem realmente conhecer o que é a essência do Espiritismo. E agora que eu, né, graças a Deus, conheço o Espiritismo, sei do que se fala e tenho estudado, e quanto mais a gente estuda, mais eu vejo, né, da necessidade de ter paciência com esses irmãos, porque é o estado evolutivo onde eles estão, né? Graças a Deus estão numa religião tentando fazer o bem, mas por outro lado, infelizmente, às vezes falta um pouco de tolerância, né, desses irmãos para com outras religiões. Again, novamente, falo isso porque eu sei que eu era assim, né? Então, eu acho muito, muito cativante e legal do Espiritismo é de que sempre nos traz esse conhecimento e essa realidade de que é o estado evolutivo onde eles estão e a gente tem que respeitar e amá-los da mesma maneira, né? Com certeza, Leandro. E um ponto muito importante, né? A gente não de maneira nenhuma, a gente está aqui com os nossos comentários, e de maneira nenhuma, Emmanuel, também nessa introdução, quis faltar com respeito a diversos tipos de religiões e crenças, né? Mas foi como você disse, nós sabendo o que sabemos, mais ainda devemos ter paciência e tolerância e amor com essas pessoas, né? E como a Suzana colocou aqui, né? E não nos sentirmos donos da verdade, realmente. Não podemos estar ali bravando ao mundo, não, porque o que eu sei é isso e acabou e ponto final. A gente não pode esquecer que nós sabemos, o nosso saber ainda é muito limitado, nós sabemos apenas até o ponto em que nós possamos entender, né? Tem pessoas que entendem mais, sabem mais, e mesmo essas ainda não conseguem entender tudo. Então, a nossa verdade vai progredindo conosco, vai se expandindo conforme a nossa moralidade e a nossa inteligência também vai progredindo, né? Então, longe de nós de sermos os donos da verdade, e longe também da intenção deste estudo de desrespeitar as outras religiões, de maneira nenhuma, não é? Mas de trazer, sim, a visão de que é importante que nós tenhamos uma fé raciocinada, que nós nos perguntamos o porquê, como assim, como um Deus soberanamente justo e amoroso, um Pai que nos ama e nos trata todos iguais, poderia penalizar alguém assim para a eternidade, poderia tratar os seus filhos diferentes, não é? Então, mas isso é essa reflexão para nós, não para julgar a religião do outro, é uma reflexão para nós conseguirmos ser mais tolerante com as pessoas, perdoar mais,
né, nesse aspecto, não para a gente sair por aí julgando o que o outro pensa, ou acredita, ou deixa de acreditar, né, nesse sentido. Então, vamos continuar? Val, quer continuar lendo? Você Pode parou ser, ali não me no importa. Ninguém Morre? A não ser que alguém queira ler, senão eu continuo de boa. Pode continuar? Pode continuar, Val, por favor. Tá bom. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Apresentando o novo trabalho em que André Luiz comparece rasgando véus, lembramo-nos de que Allan Kardec, o inesquecível codificador, refere-se várias vezes em sua obra à erraticidade, onde estaciona considerável número de criaturas humanas desencarnadas. Acresce notar, todavia, que transferir-se alguém da esfera carnal para a erraticidade não significa ausentar-se da iniciativa ou da responsabilidade, nem vaguear em turbilhão aéreo, sem diretivas essenciais. No mesmo critério, observaríamos os que renascem no plano denso como pessoas transferidas da vida espiritual à materialidade, não simbolizando semelhante figura qualquer, imersão inconsciente e estúpida nas correntes carnais. Como acontece aos que chegam à crosta da Terra, os que saem dela encontram igualmente sociedades e instituições, templos e lares, onde o progresso continua para o alto. Então, No limiar Quer parar? desculpa, é Tá. só aqui para a gente colocar aqui uma explicação nesse termo erraticidade, né? Porque pode ser que alguém nos ouvindo não tenha ouvido essa palavra antes, ou não tenha entendido bem o que quer dizer, né? Então, erraticidade no espiritismo é um espírito na erraticidade, é como ele está explicando aqui, essa transição entre o estar encarnado e o desencarnado esperando reencarnar, ou seja, quando eu desencarnar, porque eu ainda necessito reencarnar outras vezes, eu vou ser um espírito na erraticidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque chega a um ponto na nossa evolução que nós não temos mais a necessidade de reencarnar, quando nós formos espíritos puros. Os espíritos puros, eles não vão estar na erraticidade, não é? Na erraticidade estão espíritos que apenas precisam reencarnar, né? Porque ele está colocando aqui, olha, desculpa, onde estaciona considerável número de criaturas humanas desencarnadas, que transferir-se alguém da esfera carnal, ou seja, encarnado, para o desencarnado não significa ausentar-se da iniciativa ou da responsabilidade, nem vaguear no turbulhão aéreo, sem diretivas essenciais, ou seja, ninguém está ali dormindo, esperando, sem fazer nada, né? No mesmo critério, observaríamos que renascem no plano denso com pessoas transferidas da terra espiritual à materialidade, não simbolizando semelhante figura qualquer, a imersão inconsciente e estúpida nas correntes carnais, como acontece aos que chegam à costa da terra, também acontece lá, os que saem dela encontram igualmente sociedades, instituições, templos e lares onde o progresso continua para o alto. Tudo bem? Ficou claro? Não sei se o jeito que eu coloquei clareou, ainda confundi um pouco mais. Tudo bem? Então vamos continuar. Acho que você parou aqui, né? Eu só queria falar uma coisa que Pode falar. me ocorreu aqui agora, enquanto a gente estava lendo esse trecho, que ele está dizendo ali, que, como a gente discutiu na semana passada também, né, que a evolução e continua no plano espiritual, né, e aqui está falando, continua em todos os planos. Da mesma forma que a evolução continua no plano espiritual, me ocorreu aqui agora, e esses espíritos que ficam, né, como que fala, no plano espiritual, procurando vingança e procurando encontrar, assim, né, os outros espíritos que prejudicaram ele em outra vida e qualquer coisa assim. Daí fica adquirindo débito também, as dívidas que a gente adquire quando a gente dá as
pisada na bola durante a encarnação? Nunca parei para pensar nisso. É uma ótima pergunta, Val. É assim, o que eu acho, o que eu penso, né? Isso sou eu. Nós podemos depois ir procurar mais sobre isso, mas e também se alguém quiser colocar alguma outra opinião, mas a minha opinião contra isso é toda ação tem sua reação. E da mesma maneira que a gente continua, que a gente encarna para evoluir, desencarna, continua evoluindo, muitas vezes a gente encarna e não evolui, fica estacionado, a gente não retrocede, mas fica estacionado, que a gente fala que a gente acabou perdendo a oportunidade reencarnatória, né? Então eu acredito que quando na erraticidade, quando desencarnado, é a mesma coisa, a gente pode evoluir lá, como a gente pode ficar estacionado, como a gente pode estar acumulando outros débitos, né? Porque tudo que a gente faz tem as suas consequências. E eu não estou dizendo de punição, eu estou falando de consequências. No bem, tudo que a gente faz do bem tem a consequência, tudo que a gente faz do mal tem a consequência, né? A gente planta, a gente tem que colher, né? Então eu acredito que tanto encarnado como desencarnado, a responsabilidade ainda está ali, né? A gente não deixa de ser responsável só porque a gente não está reencarnado. Ele coloca aqui, olha, na erraticidade não significa ausentar da iniciativa ou da responsabilidade. Então, nós ainda somos responsáveis pelo que fazemos, pelo como agimos, né, contra o outro, contra nós, a favor do outro, a nosso favor, até mesmo quando estamos desencarnados. Esse é o que eu entendo, né? Não sei se bate aí com o que vocês conhecem da doutrina, com o que vocês pensam. Tudo bem? Tudo bem. Pode continuar? A não ser que Bom, alguém... deixa eu voltar ali, peraí, acho que você leu essa parte aqui, né? Acho que é aqui, ó, É. no limiar deste livro, por favor. Uhum. No limiar deste livro, portanto, cumpre-nos declarar que André Luiz procurou fornecer algumas notícias das zonas de erraticidade que envolvem a crosta do mundo em todas as direções, comentando os quadros emocionais que se transportam do ambiente obscuro para as esferas imediatas, as cogitações e paixões humanas. Mais uma vez, esclarece que a morte é campo de sequência, sem ser fonte milagreira, que aqui ou além o homem é fruto de si mesmo e que as leis divinas são eternas organizações de justiça e ordem, equilíbrio e evolução. Naturalmente, a estranheza visitará os companheiros menos avisados e o sorriso irônico surgirá, sem dúvida, na boca quase sempre brilhante dos impenitentes incorrigíveis. Não importa, porém, Jesus, que é o Cristo de Deus, recebeu manifestações de sarcasmo, da ignorância e da leviandade. Por que motivo nós, outros, simples cooperadores de outro mundo, teríamos de ser inatingíveis? Então, intangíveis. Prossigamos, pois, no serviço da verdade e do bem, cheios de otimismo e bom ânimo, a caminho de Jesus e com Jesus. Pedro Leopoldo, 25 de março de 1946, Emmanuel. Como sempre, Emmanuel, maravilhoso, né? Maravilhoso em poucas palavras, em poucas linhas, ele fala muito, né? Na semana passada foi engraçado porque a gente começou a ler o capítulo, o livro, e eu nunca li, o pessoal que estava lendo também não tinha lido, e a gente já no começo, a gente não percebeu que isso era uma introdução, mas a gente percebeu logo que não era o jeito do André Luiz falar, né? E aí a Val, né, nos disse, não, mas isso aqui é o Emmanuel fazendo uma tradução, uma introdução, né? Então dá para ver bem realmente o jeito, o estilo do Emmanuel, o jeito dele falar, né? É bem diferente do André Luiz. E pronto, nos trouxe aí uma introdução brilhante para a gente começar esse livro. Alguém mais quer comentar antes da gente começar o capítulo? Eu gostaria de falar assim uma coisa que, olha, esse finalzinho do capítulo da introdução
de Emmanuel me ajudou a apaziguar o coração um pouco, sabe? Porque eu vou falar a verdade para vocês. Eu, pronto, acompanho assim, vários canais espíritas, né? Nas mídias sociais e tal. E porque eu acho que é benéfico, né? Para aprender também com outros irmãos e por aí vai, né? E só que outro dia eu vi um vídeo de um irmão que estava metendo o pau em André Luiz e falando que André Luiz vai completamente de contra ao que Kardec, né, trouxe nas obras básicas, né? E ele ainda foi mais além e falou, onde já se viu e André Luiz falar assim, que o corpo espiritual tem órgãos, né, como o coração e como isso e como aquilo. E eu, ai, Jesus do céu, eu quase passei mal quando eu ouvi essas coisas do irmãozinho. E é espírita, é um canal espírita, né? Porque isso me deixou perturbado, porque eu fiquei tão chateado com isso, sabe? Porque eu fiquei chateado pelo irmão, né? E fiquei chateado também, por um lado, porque aquilo me incomodou ao ponto de, sabe, tirar um pouco da minha paz. Eu falei, mas como é possível a gente, dentro do espiritismo, a gente, né, ter pessoas que ainda, né, que não conseguem enxergar que o espírito é muito mais do que aquilo que a gente imagina que é, né? E há tantos estudos e livros que falam sobre, né, a constituição do corpo espiritual, começando pelo perispírito e as várias camadas de interligação entre o físico e aí vai embora, né? Isso para não se falar nas pesquisas de cientistas, né? Com espíritos que materializaram e onde eles foram capazes de documentar no espírito materializado a batição, os batimentos cardíacos, sentir, ouvir a respiração entrando pelo pulmão. Estamos falando do espírito, mas a gente só sabe dessas coisas estudando, né? Procurando saber. E eu fiquei chateado com isso, e fiquei um pouco, sabe, nervoso até com esse irmão. O que eu quero dizer com isso? Esse fechamento de André Luiz, olha, me fez pensar e me fez reavaliar a minha própria atitude, porque ele falou, né, se até Jesus, que foi Jesus, o Cristo de Deus, sofreu, né, as injúrias, as calúnias, né, o povo dizendo a ele que ele estava mentindo, que ele estava errado, quanto mais dirá nós, né, que somos espíritos ainda imperfeitos, né, tá tentando trabalhar no bem. Então, olha, para mim isso me tocou muito profundamente, porque trouxe-me a realização de que foi aquilo que eu tinha falado antes, né, que eu tenho que ter paciência e amor e entender que onde aquele irmão está é onde ele está, né? Mas vou ser sincero, isso era uma coisa que estava me incomodando. Por quê? Porque eu vi no meio espírita. E não que eu acho que o meio espírita é perfeito, porque nós não somos perfeitos, nós somos humanos, nós somos falhos, né? Mas porque é um irmão num canal espírita falando sobre essas coisas, a mim me chateou porque infelizmente, na minha opinião, levando desinformação, né? O que não ajuda nada o espiritismo, não ajuda nada, né, a doutrina. Mas pronto, tirando a parte disso tudo, mesmo assim, esse fechamento de Emmanuel ajudou-me muito a acalmar o coração e a ver as coisas de uma maneira diferente. Peço desculpa se não tinha muita coisa a ver com o fechamento do capítulo, mas foi o que trouxe para mim. Eu fiquei muito feliz, né, de poder estar participando desse tudo por isso. Obrigada, Leandra. A Suzy levantou a mão. Pode falar, Suzy. Hoje eu estou falante, né? Só para complementar aí com o que o Leandro estava falando, por acaso eu estava ouvindo agora um assunto sobre conhecimento e que a gente tem apego ao conhecimento. Aí eu trago essa reflexão para compartilhar com o Leandro, que eu já fui muito apegada ao conhecimento espírita, né? Se a gente ficar defendendo. E às vezes a gente pode estar igual o irmãozinho lá que diz que eu iria para o inferno.
Porque quando a gente quer defender o novo conhecimento ali, a gente está criando apego. E aí eu fico pensando, nossa, tem tantos milhares de pessoas com conhecimento que não é verdadeiro, eu não tenho controle sobre isso, né? E aí a gente também soltar, porque um dia esse irmãozinho vai ter acesso ao conhecimento mais puro e ele vai entender. Aí, aí aqueles que assistem, os que assistem vai também por atração. Ele está ali porque ele gerou atração naquele conhecimento, naquela emoção. Então, assim, a gente está onde a gente se coloca, né? Então, assim, fique em paz com o seu coração, porque cada um está no lugar certo, né? E desapegar do conhecimento, porque o conhecimento ele está o tempo todo ultrapassando, renovando, e a gente só deixa ele fluir. Obrigada, Suzy. É importante, né, a gente tentar nesses momentos orar quando nós nos sentimos assim incomodados, para que a gente possa também ver em nós o porquê que aquilo nos incomoda, né? E, e como a Suzy falou, esse apego, muitas vezes a gente começa, né, a estudar bastante, e é maravilhoso isso, e muito importante, e ler muitos livros, e assistir muitas palestras, e de repente a gente se vê emaranhado com informações novas, e até antigas, e, né, e a gente se apega, né, como a Susana falou, a gente começa a ir para o campo, não estou dizendo que esse é o caso, Leandro, não é isso, só estou com o que a Suzy estava falando, estava me vendo esse pensamento, muitas coisas a gente começa a se ver, como a Suzy comentou, como aquele irmão que tá julgando o outro ali, olha, você tá errado, porque eu que sei, não é assim, é assado, né? E vai de novo na relação da fé raciocinada. Só que essa fé, esse raciocínio, desculpa, vai ser diferente para cada um, né? Porque cada um está na sua posição de evolução intelectual e moral, e que é diferente um do outro. Então, o que a Suzy entende lendo um parágrafo, talvez eu entenda outra coisa lendo aquele mesmo parágrafo, né? E quem é que vai falar que o que a Suzy entendeu, ou que eu entendi, que é a verdade, né? É a verdade para mim, porque é aquele conhecimento que eu tenho naquele momento para entender o que eu estou lendo. E é a verdade para a Suzy, porque é aquele conhecimento que ela tem para entender o que ela está lendo. Então, é muito importante que a gente consiga manter essa flexibilidade, essa paciência, essa calma no nosso coração também, porque a gente vai mudando, até se a gente parar para pensar, por exemplo, se a gente pegar um livro que a gente leu há 1 ano atrás, não precisa nem ir muito longe, há 1 ano atrás e ler de novo, vai ter coisas naquele livro que a gente já vai entender diferente, que a gente já vai ver diferente do que a gente viu há 1 ano atrás. E isso é a vida, vai todo mundo evoluindo e cada um vai vendo a sua verdade, conforme o conhecimento que eles têm, né? E a importância desse questionamento, porque é isso que vai nos impulsionando a expandir esse limitado conhecimento que a gente tem. E muitas vezes o questionamento traz ainda mais questões, mais dúvidas em vez de resposta. Vai responder umas e vai aparecer muitas mais perguntas, né? E isso é sinal de que a gente está expandindo, né? Que a gente está expandindo esse conhecimento, e é muito importante, mas manter o coração tranquilo, e não pensar que porque nós somos espíritas, nós somos perfeitos. Muita gente se chateia, muita gente deixa de ir em centros espíritas porque chega num centro e vê fofoca, e vê briga, e vê discórdia, e tem aquela
espera que vai chegar lá e vai ser todo mundo muito perfeito, isso seria o ideal, mas se a gente fosse perfeito, a gente não estava encarnado. Então, sendo espírita ou não, estamos todos aqui juntos nesse hospital Terra para a gente conseguir se melhorar. Então, vai ter problemas numa casa espírita, ninguém lá vai ser perfeito, mas cada um tem de tentar fazer o seu papel e tentar fazer melhor, né? Mas não desanimem, porque vai encontrar um irmão aqui ou ali, ou acolá, às vezes até nós, fazendo, tendo atitudes menos cristãs, né? Claro que esse não é o intuito, o intuito é que nós possamos nos melhorar e ter atitudes cristãs, mas não é porque a gente é espírita que a gente é perfeito, né? E com isso, gente, acho que a gente nem vai começar o primeiro capítulo, porque senão a gente vai conseguir ler só o comecinho mesmo, só falta 8 minutos, então acho que não vale a pena. A gente pode deixar para a semana que vem, para começar o primeiro capítulo. Não sei se alguém mais quer comentar alguma coisa. Essa introdução do Emmanuel deu bastante reflexão para a gente, trouxe bastante coisa. Foi muito bom. Não sei se alguém quer falar. Leandro, tudo bem? Val, Suzy, José, tá quietinho hoje? Da minha parte, está tudo bem, obrigado. Obrigado, Suzy, pelo seu complemento. Acho que tem tudo a ver. É isso, e foi aquilo que você falou antes, né? Não é que nós somos os donos da verdade, mas a verdade, ela está sempre em evolução e a gente vai aprendendo com ela, né? Vamos aprendendo sempre. Amém, né? Então, vamos encerrar então hoje. Vamos encerrar com a nossa prece. E na semana que vem a gente volta para começar então o primeiro capítulo desse livro, que será Convite ao Bem. Então vamos fechando os nossos olhos e agradecendo a Deus. Ó Pai, obrigada por essa oportunidade. Obrigada pelas reflexões, pelo respeito, pelo carinho que encontramos neste grupo, onde possamos, com o coração aberto, nos expressar, colocar as nossas dúvidas, as nossas opiniões, e que possamos continuar assim unidos, sempre, sem julgamentos, sem medo, com o coração aberto, que possamos encontrar nesta plataforma, neste grupo, um lugar onde nos encontramos, onde nos sentimos seguros, para nos expressarmos, para juntos conseguirmos questionar, refletir, expandir o nosso conhecimento, trazendo para nós, para cada um de nós, esse aprendizado, perguntas, respostas, e que conseguimos, no dia a dia, colocar em prática aquilo que vamos aprendendo. Obrigada, Jesus, Mestre amado e irmão, pela sua guia, pelo teu amor, pela tua paciência conosco. Obrigada aos nossos irmãos, nossos mentores, que nos auxilia, que caminha conosco, nos intuindo, nos guiando, com muito amor e paciência, tolerância, respeitando o nosso livre-arbítrio. Obrigada aos nossos irmãos encarnados que estão conosco ou que irão nos assistir. Obrigada aos nossos irmãos desencarnados que também acompanham esses estudos.
que possamos todos estar juntos durante o estudo deste livro, de mãos dadas, sempre com respeito e amor, tolerância e paciência. E assim juntos vamos crescendo. Pedimos assim, então, a permissão para encerrarmos este estudo dessa noite. Fica conosco, Jesus, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.